Olá, dia 16 de setembro de 2015, quarta-feira, e hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o que interessa mesmo aqui para nós são os clubes de Santa Catarina. O que mais interessa no momento. E as paradas são difíceis, são duras. Por exemplo, Joinville Sport. O Sport, apesar da queda de produção que teve aí nos últimos jogos, continua uma equipe muito boa, equipe perigosa, equipe bem treinada. E o Joinville vai ter que melhorar muito o futebol que vem apresentando. São Paulo e Chapecoense. Não queria dizer, mas você é daqueles para ver de quanto vai ser. Pode ser que amanhã eu erre, mas é difícil errar. Para ver de quanto vai ser, porque o São Paulo, para mim, vai ficar entre os 4, vai tirar a vaga do Flamengo. Não dúvida nenhuma. E tem o nosso único, né, e grande clássico, porque clássico só tem um. Clássico só tem Avaí e Figueirense, tem 2, aliás. Tem na segunda divisão Hercílio Luz e Tubarão, e tem na primeira divisão Avaí e Figueirense. Porque clássicos são aqueles times das cidades que têm rivalidade. E, infelizmente, em Santa Catarina, isso tudo acabou. E sobrou Avaí e Figueirense, e Hercílio Luz e Tubarão, que nem era Tubarão, era Ferroviário, estão marchando lá na segunda divisão. Então, clássico mesmo, para dizer que sobrou de antigamente, quando tinha Caxias e América, Paysandu. Na verdade, Carlos clássico Renault. Chama-se os melhores. Não, clássico para mim, Não, os clássico, melhores clássico, da cidade. Dá a definição que tu quiser, dou a minha. Minha clássico para mim, em Santa Catarina só tem um. Os outros são grandes jogos. Joinville e Chapecoense é um grande jogo. É um clássico. Joinville e Avaí é um grande jogo. É um clássico. Não. Clássico é time da cidade. E time da cidade acabou. Tanto é que Caxias e América... Camboriú e Figueirense não é clássico. Caxias e América era um grande clássico. Paysandu, Carlos Renault, grande clássico. Ferroviária e Hercílio Luz, grande clássico. Como dizia o saudoso Vieirinha, é um derby. Lá em Criciúma tinha 4 clássicos. Lá tinha o Metropol e Atlético Operário, né? Tinha Metropol e Comerciário e tinha Metropol e Próspera. Eram todos da cidade. E sobrou o Avaí e Figueirense só, de clássico, daqueles que para mim, que eu considero clássico mesmo. E se enfrentam hoje. Eu vou dizer um negócio. Do meio para frente, o Avaí hoje está um pouquinho superior. Em compensação, o setor defensivo, botando ali os volantes e os zagueiros e goleiro, Figueirense leva uma grande vantagem. Principalmente nos 2 zagueiros, o Thiago Heleno e o Simon, que está jogando, esse não vem jogando bem, não. O Marquinhos machucou, o Nirley machucou, está jogando o Simon. Esse costuma chutar contra o próprio gol. Mas tem o Thiago Heleno, que é um dos melhores zagueiros aí do campeonato. E tem um goleiro que hoje, não vou dizer para ti que é o melhor do Brasil, mas que está entre os melhores, o Alex Santana, que eles falam Alex Muralha, e ele já pediu para não ser chamado de Alex Muralha, sim Alex Santana. Esse é um dos grandes goleiros hoje do futebol brasileiro. E o Figueirense tem tido sorte com o goleiro, né? Teve o Thiago Volpe, foi vendido, está no México. Agora vem esse goleiro aí. Teve o Wilson, que fez lá 300, 400 jogos pelo Figueirense. Hoje está no Coritiba, é um grande goleiro. E agora veio aí esse Thiago Santana, que é um baita de um goleiro, um goleiraço. Vamos ver o que vai dar.
é complicado, isso aí, que se der goleada é zebra, isso aí é jogo para 2-1, para 1-0, jogo mais até para empate. Quem conseguir ganhar não vai, na minha opinião, salvo algum grande percalço imprevisto aí, vai conseguir uma vitória por um saldo, por 2 ou 3 gols. Mas a tendência é um jogo muito disputado, até porque o nervosismo vai imperar, né? As duas equipes estão no desespero. Um está na zona de rebaixamento, o outro está a seguir fora da zona de rebaixamento. O Figueirense pode passar 4 pontos ficar fora, como o Avaí pode sair e botar o Figueirense. Então é jogo para os nervos ficarem à flor da pele. Jogo difícil, complicado. E tomara aí, eu não sei quem é o árbitro ainda, que tenhamos uma grande arbitragem. O correto seria uma arbitragem da FIFA aí, né? Muito embora os FIFA também já estão mesmo nível dos outros, mas num jogo importante, tanto para Avaí quanto para Figueirense, e infelizmente não importante para subir, para ir para o meio da tabela, para ficar mais tranquilo, chegar perto lá do G4, jogo importante lá embaixo, lutando contra rebaixamento. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta quarta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Nesse seu clássico, Avaí e Figueirense, ou Figueirense e Avaí, porque o jogo vai ser no Orlando Scarpelli, é um jogo, concordo com você quando diz que é um jogo de nervos de aço, e por essa razão eu acho que esse jogo tem pinta de empate ou pinta de goleada. Por que eu acho que tem pinta de empate? Por que eu acho que tem pinta de goleada? Tem pinta de empate porque os dois vão querer se respeitar e ninguém vai querer sair para o jogo de imediato. Vão se estudar, por mais que eles estejam na mesma escola. Então vão estudar para tentar ver quem leva melhor. Se tomar um gol, tomar um gol vai sair para o jogo, porque uma derrota para o Avaí é uma lástima. Para o Figueirense é outra lástima. Aceito acabasse comigo. Então eles vão sair para o jogo e quem sair para o jogo pode ou virar o jogo ou até mesmo dar chance para tomar uma goleada. Essa aí tu me matasse. O que foi que houve? Se subir na torre do Scarpelli, ver a ressacada. Se subir na torre da ressacada, ver o Scarpelli. Então qual é o problema? Tu vem dizer que um não conhece o outro, vai estudar o outro. Mas quem é que vai estudar essa hora ou essa hora ele já sabe. Mas eu falei... Como que o cara toca a bola, como é que o cara sai com a bola. Se subir na torre, vê o outro estádio. Mas se concentra aqui quando eu falei que os dois estão na mesma escola. Eles estão na mesma escola, lá... Mesmo grupo, mesmo. O que é que tu quer dizer? Tu quer dizer o quê? Eles estão na mesma sala? Eles estão na mesma reba. Tá? Eles estão na mesma reba, brigando contra rebaixamento com possibilidades enormes de ser rebaixado. Eles estão na mesma escola. É a escola do futebol brasileiro. É uma escola de improviso. É uma escola de quem tiver melhor entusiasmo, quem tiver melhor astral, sei lá o que é, porque futebol não dá para fazer análise do futebol brasileiro. Porque hoje, não dá? Hoje você faz um baita jogo, no jogo seguinte você não repete. Não dá. Tá? Você não repete. Vê um time com... Aí você vê que daqui a pouquinho não fala da situação do Criciúma, o Botafogo, que é líder, vai jogar com um time lá da reba e empata o jogo em casa. E ainda passa trabalho para empatar. Então, quando você vê analisar o futebol... E quem é o líder? É o Botafogo. Então. Não, mas eu não estou analisando a classificação, estou analisando 2 pontos o futebol. Na frente. Manteve os 2 pontos. Certo, mas eu estou analisando o futebol que eu estou assistindo. Tem jogos que eu chego aqui e digo assim, olha, assisti um grande jogo. Não, bem pouco. Na segunda, eu vi. Aquele jogo bem Santos pouco. E Corinthians, eu vi, até elogiei bastante o Santos. Bem aí no jogo seguinte, o Santos vai jogar com a Ponte Preta, toma uma sarrafada. Não joga nada. Então, como é que eu vou analisar o futebol na sua essência do jogo? Peraí. Todo mundo sabe que jogar contra a Ponte Preta em Campinas é complicadíssimo. Tanto é que a Ponte Preta foi campeã da segunda
vice-campeã da segunda divisão ano passado, chegou bem no Campeonato Paulista, chegou lá entre os 4. Então, não é novidade a Ponte Preta em Campinas ser um adversário. Se é um ABC, se é um América, eu ia concordar contigo, mas a Ponte Preta não. Então, mas onde é que anda a Ponte Preta? A Ponte Preta, no contexto aqui, eu já te digo. Então me diga. Onde é que tá a Ponte Preta? A Ponte Preta... Procura. Vai procurando. Vai procurando. Na esquerda não, né? Na esquerda tu não vai achar a Ponte Preta. Nem na direita. Não, na direita está aqui a Ponte Preta. Onde que está? Qual é a posição dela? A Ponte Preta está abaixo do Fluminense. 12ª posição. Então, tu acha que isso é ruim para a Ponte Preta? Não, mas ela estava... Está atrás do bicampeão brasileiro. Não, é por essas e por outras que eu digo que você analisa o jogo de uma maneira, eu analiso o jogo de outra maneira. Mas você enxerga, você enxerga um jogo errado. Você enxerga um jogo de uma forma, eu enxergo o jogo de outra forma. Você enxerga um lance da sua maneira, eu enxergo da minha maneira. Não, da tua maneira. Eu não posso enxergar da minha maneira. Eu tenho que enxergar o lance. Da tua maneira. Eu, como comentarista esportivo, tenho que enxergar o lance como aconteceu. Eu trabalho com o monitor no meu lado para ver o lance, porque se eu tenho dúvida, eu tenho 7 segundos para olhar para o monitor e ver. E no monitor só burro que não vê o que aconteceu no lance. Mas ontem você falou, que esse recurso eletrônico que eles querem pegar, mesmo com recurso eletrônico, eles vão errar. Então os caras que vão trabalhar eles são burros? Tu falou ontem aqui. O cara pode interpretar errado. Como interpretar? Por exemplo, a história da bola bater na mão, meter a mão na bola. Vai estar definido isso aí. Aí, se o cara lá de cima que está cuidando do monitor entender que eu tive a intenção de botar a mão na bola. Ele entendeu que foi isso, ele é o árbitro. Ele é o árbitro naquele momento. Da decisão, ele é o árbitro. Então ele vai dizer que houve a mão na bola porque houve um deslocamento do braço para interceptar a bola. Ele vai dizer, e o árbitro vai atender o que ele disse. Isso aí, felizmente, não vai ser aprovado. Porque foi colocado... Não, infelizmente, se não for aprovado, é infelizmente, Zé. Não, felizmente. É infelizmente. Porque é colocado na segunda divisão da Alemanha e retiraram. Se retiraram é porque não deu certo. Tudo que dá certo não se retira. Tudo que dá certo continua se fazendo. Mas fizeram no quê? Na segunda divisão do da campeonato alemão. É maior... Não, é maior do que a primeira divisão, nosso número de público. Ele é tão qualificado quanto o nosso? É maior? Não, eu estou perguntando se ele é tão qualificado. Maior, aqui, ó. Maior que eu faço aqui na região aqui, eu faço um campeonato grande. Mas a qualificação, bagaço. Agora, se eu vou botar uma experiência dessa, eu tenho que botar num campeonato que realmente mereça. Se não der certo, você muda. Aí vai mudar no meio do campeonato? Não, você muda. Não, você vai ter que fazer o campeonato inteiro. Ou tu vai fazer um experimento. Tu vai fazer. Não, tu como cientista, tu vai pegar. Peraí. Tu vai fazer o teu teste. Aquela da bola não entrar começou aonde? Ela foi feita a experiência onde? Aquela que foi feita na Copa do Mundo, que a bola entrava, pitava. Foi feita onde a primeira experiência, para ver se dava certo? Não sei. Num campeonato sub-20. Irmão, e que diferença faz você colocar nos dois postes, 2 sensores, para dizer se a bola entrou ou não entrou? Isso aqui tu pode testar até numa pelada de fim de semana. Mas aí foi uma coisa tão simples que acabou a Copa do Mundo, a FIFA levou embora e ele não tem mais nos estádios. Não, mas que tu é teimoso. Lógico, tu é contra o recurso eletrônico. Sou contra. Tu é contra por uma razão só. Só por uma razão. Porque daí na segunda-feira não tenho como xingar ninguém. Eu não quero xingar ninguém, não tem como chegar e dizer, ó, juiz ladrão, esse juiz aqui é um... Já viu se eu chamar alguém de ladrão? Algum juiz de ladrão? Chamei mal intencionado, porque existe juiz mal intencionado e a história nos prova isso. Não, lógico. A história nos prova que tem juiz, já teve, tem mal intencionado. Foi até condenado. Foi até condenado, a história não diz isso. Estou falando uma coisa que a história nos demonstra. Então, se a história nunca tivesse mostrado... Na concepção das pessoas que tocam futebol, isso dito até pelo João Avelange, que eu tinha uma estima enorme. Eu ainda tenho. Não tem. Ainda tenho. Eu não tenho. Não tem. Pessoa que é incorreta, não tem. Não tem.
Não tem. Então, Tem o João que ser. Avelange, ele usou esse argumento. Daí, como é que vai ficar o bate-boca no outro dia, para discutir se O foi João ou se não Avelange, foi? tem muita gente que fala do João Avelange, ele errou. Ele foi induzido por o pilantra do Ricardo Teixeira, que era genro, ex-genro na época. Mas o João Avelange foi o maior homem da história do futebol brasileiro e mundial. O homem que fez a FIFA o que é hoje. Que infelizmente apareceu uns trapaceiros e ele entrou na dos caras. Pergunta para aquele repórter da... Não tem aquele nada que repórter lá. perguntar para Pergunta repórter quem? inglês. Pergunta pra ele. Tô andando para repórter inglês, tô andando para a FBI, que investiga, e até hoje não conseguiu tirar os caras lá da Suíça. Por que não tirou? Se tinha tanta coisa assim. Existe soberania, meu querido. Que soberania? Existe soberania. Que foi um e os outros não foram? Ah, soberania é coisa Existe nenhuma. soberania. Soberania. Foi o maior homem da história do futebol mundial. Errou. Eu pensava. Errou como todo mundo erra. Errou como todo mundo erra. Quem já não errou na vida? Quem já não fez besteira na vida? Tu já fez, eu já fiz, lá já fez, todo mundo, telespectador já fez. O João Avelange, ele tem que ser o exemplo do futebol brasileiro. Errou? Errou. Pagou pelo erro? Pagou. Tanto é que, que ele errou? um homem daquele... O que ele errou? Um homem daquele... O que ele errou? Tá dizendo que ele errou? Um homem daquele... O que ele errou? Errou, recebeu propina. Aí o que é? Propina, 90% de brasileiros estão recebendo. Tá, e daí tu acha que é nem correto? todo ele fica. Aí tu acha que é correto? Tanto é que ele se recolheu ao ostracismo, um homem daquele. Um homem que comandou a FIFA, que tem mais filiado do que a ONU e fez o que fez no futebol mundial. Não enlameia assim o João Avelange, não. Esses pilantras de Ricardo Teixeira... Não considero, mas Blatter, o problema é meu. Se problema você é teu. cometer um delito também aqui, eu não vou considerar mais você. Se você se vender por alguma coisa, eu não vou mais considerar você. Ah, mas isso não vai ver É um nunca. direito meu. Isso tu não vai ver nunca. Não, mas eu tô dizendo, mas tu tá defendendo o cara que se vende. Eu não me vendi com 42 anos de produção, vou me vender no fim da carreira. Então cuida. Não. Cuida, porque senão eu corto relações contigo. E eu vou Que cuida. E eu vou morrer. Eu vou morrer. Arruma uma televisão daí para te trabalhar. Arruma outra. Vamos ao break, vamos. Estamos de volta com Unisportes. Esse segundo... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui primeiro. Também, parece que eu tô careca, pô. Não tô careca ainda. Isso é idade. É, não tô careca ainda. Pronto, agora tá bom. Esse segundo bloco do Unisporte tem apoio de quem, Celano? Esse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra de tudo para decorar o seu ambiente e agora também com venda de grama sintética. A Cajomar fica na Avenida Irineu Bornhaus, 1445, tem o melhor preço da cidade. Se você está pensando em decorar, procure a Cajomar. Vão à tabela aí, senão daqui a pouco acaba e ninguém dá a tabela. Jogos de ontem primeiro, Fabiano, Série B, vamos lá. 26ª, já estamos na 26ª rodada, hein? 19 horas, Bragantino 2, Macaé 2, Ceará 2, Bahia 2. Resultado ruim pro Bahia esse aí. Às 20h30, Vitória 4, Mojimirim 1, bom resultado do Vitória. Criciúma 1, Sampaio Corrêa 1, empatou a 43 com gol de falta. Foi ruim esse empate pro Criciúma. Gol de falta, quase perde, gol de falta do Marcos Assunção. E um golaço. Paysandu 3, ABC 2. Paysandu continua no pé do Botafogo. Náutico 1, Atlético Goianiense 1. Como aconteceu o empate, hein? Luverdense 2, Paraná 0, esse Paraná também. E CRB 1, América Mineiro 0. Esse é que eu digo pra ti, ó. Era pra estar lá entre os 4. Tá aí, ó. Botafogo 1, Oeste 1. Botafogo quase que perde o jogo. Chá de laranja ontem funcionou. Funcionou o chá de laranja. Secaram um galho. Foi 1-1. O gol que saiu. Quando saiu o gol, já estava tomando chá de laranja. Foi 42, 43. E Esporte, Boa Esporte 1, Santa Cruz 3. Grande resultado de Santa Cruz. O Botafogo tem 49, não adianta, não diminui a diferença. Paysandu é o segundo, 47, Vitória é o terceiro, 45, Bahia é o quarto, 45. Sampaio Corrêa é o quinto, 43, América é o sexto, 41, Santa Cruz é o sétimo, 41. Para mim, só esses aí que brigam. Ali Bragantino, 38, não briga, nono Náutico, 37, não briga,
décimo Luverdense 35, não briga. Virando a página, o Criciúma 34 não briga. Mas tá praticamente rebaixamento não tem. Tem 9 pontos, não tem. CRB, 12º 33, Paraná, 13º 32, Oeste, 14º 32, Macaé, 15º 30, Atlético Goianiense, 16º 30. A diferença ali já tá ficando grande, hein? Ceará, 17º 25, Boa Esporte, 18º 23 e ABC e Mojimirim, que já foram, cada um tem 22. Na Série A, hoje, 19h30, Fluminense Palmeiras. Eu vou sempre Palmeiras. Sempre vai. Quantos meu time? Goiás e Ponte Preta. Aí é um empate. Joinville Sport. Joinville. Empate. 21 horas, Figueirense e Avaí. Empate. Avaí. Empate. Avaí. Não, empate. Atlético Paranaense Grêmio. Grêmio. 22 horas, Santos e Atlético Mineiro. Para ajudar o Corinthians Santos. Empate, ainda é empate. Não, para ajudar o Corinthians Santos. Empate o Atlético. Se eu fosse jogar, eu jogava duplo. Internacional e Corinthians. Empate. Não dá para dizer o que vai acontecer, cara. Internacional em Porto Alegre, Corinthians. Jogar lá é complicado. Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro. Vasco. Vai dar toda a vida Vasco. Vai escapar. Amanhã, 19h30, São Paulo e Chapecoense, São Paulo. Eu vou no empate, tá? Flamengo e Coritiba, Flamengo. Aí Flamengo também. Flamengo é o time que a ser batido no segundo turno, apesar que o Zélio Prado acha que não. Não. É a equipe que não perdeu ainda. Acho que tu andasse tomando café lá no mercado. Não, o Ricardo Fabelli. Não, é aquilo que eu falo para você. Eu tenho uma filosofia de analisar o futebol e tu tem outra. Então é por isso que nós dois aqui dá certo. Entendeu? Porque se eu gostasse daquilo que tu gosta, não adiantava nada. Agora, a única coisa que eu estou aqui fazendo folclore é no jogo do Vasco. Isso é folclore. O Vasco realmente é uma situação complicada. Tá rebaixado, 19 pontos. Mas depois que aconteceu o fato do Fluminense, eu tenho que me apegar àquele fato histórico. Eu sempre digo não, é um fato histórico. Foi um fato histórico, mas era um fato histórico de um time que tinha jogador e o treinador não estava dando certo. Aí contrataram o Cuca. O Cuca mudou o esquema de jogo do time. Fred fez 9 gols em 8 jogos, não estava fazendo nenhum. O Conca desandou e foi o melhor jogador do campeonato. Então aí... E o Vasco começou a ganhar. Mas o ganhou de quem? Ganhou da Ponte Preta. Tu achas que ganhar do Atlético do Paraná é mole-mole? O Avaí era para ter ganhado. Tu defendesse a Ponte Preta, tu acha que o jogo do Atlético Paranaense é mole-mole? Aqui, ó, o Atlético Paranaense era para ter perdido para o Figueirense. Anularam um gol lícito do Cleito e não deram um pênalti a 43 minutos. Era para ter perdido para o Figueirense. Ela era para ter menos 3 e o Figueirense mais 3. Mais 2, né? Porque foi empate. Mas o futebol não é assim. O futebol é lá, 90 minutos. Não, o futebol é assim, sim. 90, não, senhor, futebol é assim. Tanto é que o futebol é um dos esportes coletivos que mais tem lógica. Porque o grande joga com o pequeno 90, 100. Ele ganha 90, empata 5, perde 5. Certo. Esses pequenos. Então, como que não tem lógica? Não, tem lógica. Se 90% ele ganha. Como que futebol é uma das... Não, ele tem coletivo, lógica. O futebol tem uns... o vôlei não tem lógica. Cada um está no lado da quadra, não tem choque. O basquete, esses basquete americano aí, isso aí não tem lógica. O Yugoslávia, lá, que não é mais, agora é Croácia, é lá. Montenegro, americano, aqui na América do Sul, Argentina. Esses não tem lógica, eles entram e ganham mesmo. Eles entram e ganham. Mesmo sendo um jogo corpo a corpo, eles ganham. Agora o vôlei, um de cada lado, o tênis. Ganha o melhor, dificilmente o melhor perde. Tanto é que o cara fica... O Federer ficou 10 anos, 12 anos... Só o que faltava tu querer que o cara que se prepara mais, o cara que tem mais estrutura, perdesse. Só falta tu dizer pra mim isso. Estrutura igual, a bola é igual,
A raquete é igual. E a qualidade? O treinador é igual. Não, e a qualidade individual? O treinador é igual. Não, quer saber a qualidade Não, individual. mas isso aí tem no futebol também. Então, é o que eu quero dizer. Por causa disso que de 100, 90 ganha o favorito, ganha o melhor, ganha o grande. E 10 perde. Tá certo. Vambora, vamos. Tchau, tchau. Isso é para acabar todo dia, né?